Boa noite, meus irmãos. Olha, dá para olhar até versões diferentes aqui. Tudo bem? Ah, meus irmãos, boa noite. Ah, espero não me alongar para poder no final dar um abraço em cada um, porque a gente está com saudades. E graças a Deus esse ano deu pra gente vir, que a gente sempre fica com muita saudade, né? A gente está morando no interior do Rio, né? A cidade de Bruna, Macaé. E lá a gente, coincidentemente, também está no IBC, que é a Igreja Batista em Cavaleiros. E aí eu sempre, quando falo da nossa igreja aqui, a minha igreja de origem, que eu falo sempre com muito amor e saudade, eu falo, não, a minha IBC tá lá. E é isso. Mas, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, com certeza, uma mensagem em um texto que, se você já tem um tempo de caminhada cristã, você já visitou esse texto algumas vezes, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o 11. E talvez hoje seja uma mensagem que eu trago, ah, talvez para um coração que já está caminhando há um tempo na caminhada cristã. E às vezes, por vezes, a gente esquece de algumas coisas. Mas o nosso pastor lá em Macaé tem dito ultimamente que coisas óbvias devem ser ditas, para que fique bem claro. E eu acredito que esse é um texto que traz muito à memória da gente de quando o Senhor Jesus nos chamou. O tema da mensagem é quando o Senhor Jesus chama pecadores. E talvez na nossa caminhada cristã, com o passar do tempo, a gente às vezes esquece um pouco de como foi e quando o Senhor Jesus nos chamou. Então vamos ler e aí depois a gente ora. Eu vou ler o texto, depois vou fazer uma introdução, voltando um pouco no início de Lucas, falando um pouco de Lucas. Em seguida a gente vai ver o texto novamente por partes. E aí vou finalizar com algumas aplicações, que aí os irmãos ficam situados assim. Quando for dando sono, eu falei, não, o Vlad falou das aplicações, aí você acorda. Mas vamos lá. Lucas, no capítulo 5, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Enquanto um dos barcos, que era o de Simão, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, assentou-se e ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram um sinal aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente lê o texto, a gente vai se debruçar nesse texto, mas só para que a gente possa ter um panorama, ter uma luz melhor, eu gostaria de ler ainda mais 4 versículos que está lá no início, os 4 primeiros versículos, né? Lucas capítulo 1 diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme a transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Por que eu gosto de qualquer mensagem que eu vá um dia me debruçar em Lucas, eu sempre vou pretender ler esses 4 versículos. Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito e ele foi escrito, mas Lucas ele também escreveu Atos, né, como a gente já sabe. E ele escreveu originalmente para esse irmão, para que esse irmão, que já que ele usa a palavra excelentíssimo, pelo que a gente entende, ele era alguém importante, mas alguém convertido, mas que recebeu esse livro, né, de Lucas com fatos ordenados para que a fé dele se firmasse. E daí eu já trago algo para a gente, porque eu fico assim, poxa vida, se esse livro foi escrito a fim de que a fé desse irmão fosse firmada, eu entendo que ao ler Lucas, e o fato da gente ter esse privilégio de ler Lucas e também Atos, a gente vê que esses fatos aqui foram colocados de uma maneira de que a gente tendo conhecimento, a nossa fé se firmar. Em outras palavras, eu vejo muito nesses versículos Lucas sendo amoroso para com aquele irmão. Meu irmão, você aceitou a Jesus, você entendeu a verdade do Evangelho, mas eu vou te dar de presente, por escrito, todos os fatos que aconteceram, para que você possa entender melhor quem era Jesus, o que ele veio fazer aqui, que ele foi o cumprimento das profecias e que o sacrifício dele é o sacrifício que nos dá a salvação. Então, Lucas foi escrito para que a fé desse irmão se firmasse. Então, ao ler Lucas e Atos, eu fico pensando, poxa vida, eu tenho o privilégio de também ler para que a minha fé possa ficar firmada, eu possa conhecer mais de Jesus, possa entender mais do meu mestre. Gente, é muito bom. Olha só, é muito bom falar de quem você ama. Você ama muito uma pessoa, falar é muito fácil. Então, falar de Jesus é muito bom, é um privilégio. E o que Lucas está fazendo aqui é trazendo ordenadamente, tipo assim, eu vou falar para você do meu mestre, do meu Senhor. Eu vou trazer fatos aqui para que você entenda. Então, a gente já viu aqui que Lucas foi escrito para Teófilo, são fatos ordenados. Uma observação interessante é que se você for ler Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai estar falando ali de uns 3 anos de ministério de Jesus. Mas ali do fim do 11 aí 12, né, até o 23, capítulo 23, vai estar falando da última semana de Jesus, até o momento da crucificação. Ou seja, do capítulo 1 de Lucas até o capítulo 11, ele vai estar falando e muitas outras coisas aconteceram, muitos outros milagres, muitas outras pregações de Jesus que não foram relatadas para a gente, mas essas daqui o Senhor teve misericórdia para que a gente tivesse conhecimento. Do capítulo 12 em diante, Lucas ele vai falar da última semana do Senhor Jesus, do plano para tirar a vida de Jesus, de como foi para com Judas e toda a movimentação que teve naquele período. Mas enfim, tendo trazido então essa luz, e aí o capítulo 24, né, é justamente aquele lindo relato daqueles 2 irmãos a caminhos de Emaús. Eles estavam tristes, desanimados, e o próprio Senhor Jesus começa a caminhar com eles. E aí eles até olham para Jesus e falam, você não sabe o que aconteceu esses últimos dias, que Jesus, a quem a gente esperava que fosse o Cristo, foi morto. E aí Jesus foi relembrando todo o Antigo Testamento, tudo que apontava para ele, para que eles pudessem entender. E aí, só falando rapidamente, chega ao final, e aí quando Jesus vai partir o pão, eles reconhecem e sabem que é o próprio Senhor Jesus que estava entre eles. Enfim, Lucas então termina com esses irmãos lá e falando da ressurreição de Jesus. Mas voltando aqui para o nosso texto, capítulo 5, vem nos trazendo a memória de como o Senhor Jesus chamou aqueles pescadores, como ele chamou aqueles homens pecadores, e como aqueles homens têm tanto parecido com a gente. Porque assim como Paulo César do Logos fala num louvor, ele fala que todos nós somos pescadores. Aqueles homens eram pescadores de peixe. Aquele era o trabalho deles, aquele era a empresa deles, aquele era a ocupação deles. Nós, da mesma forma. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem as nossas ocupações,
De certa forma, nós somos pescadores, mas pescadores de outras coisas diferentes. E o Senhor Jesus chega até aqueles homens. No versículo 1, a gente vê assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E é interessante, gente, que no Pregue a Palavra, né, o Wade de vez em quando deve falar alguma coisa do Pregue a Palavra aqui, mas uma das coisas, um dos professores que eu tive, ele falou assim: interessante que você pega um texto bíblico, você vê ele, você tira uma grande ideia ali, ou seja, a ideia é essencial, você vê como o texto começa, como o texto termina, mas você também, naquele texto, você consegue ver o caráter de Deus. Existem alguns textos que você consegue ver claramente uma característica do Senhor, do caráter mesmo. E nesse primeiro versículo eu já consigo ver isso. Porque fala assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava lá junto a um lago, mas tinha uma multidão que estava apertando ele. Gente, a gente tem que lembrar que naquele momento, a multidão, as pessoas, eles não tinham esse privilégio que a gente tem. Todo domingo a gente está aqui, a gente escuta a palavra de Deus. Todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa, ou talvez mais de uma, e no seu celular você também tem uma Bíblia. Eles não tinham a palavra de Deus fácil dessa forma. Na verdade, ao longo de toda a história da humanidade, a gente é a geração que mais tem fácil a palavra de Deus. Antes não era tão fácil de imprimir, então é um privilégio para a gente. E eles não tinham acesso à palavra de Deus, não tinham quem lesse a palavra de Deus, não tinha quem explicasse para eles, e eles buscavam ouvir a Jesus. E Jesus, aí é que eu falo, né? Jesus, ele era misericordioso, compassivo. Jesus, ele tinha aquele amor literalmente pastoral de ter aquele rebanho, aquelas pessoas sedentas de ouvir, de entender a palavra de Deus. Tá, ok, a lei diz isso, mas o que isso quer dizer? Alguém pode me explicar? Eu tenho sede. Eu preciso entender sobre isso. Eu preciso aplicar na minha vida. E Jesus, assim como o Senhor nosso Deus, foi amoroso ao acolher essas multidões e ensiná-las a palavra de Deus. Aqui, como a gente viu, esses capítulos estão pegando o início do ministério de Jesus. Aqui ele ainda está chamando seus discípulos. Aqui as multidões, com certeza, já ouviram falar dele, já ouviram os milagres, mas eles iam até Jesus, porque quem é que fala como ele? Quem é que fala com tanta segurança? Quem é que explica como ele? Os mestres da lei não faziam isso. Os mestres da lei, assim como hoje a gente também vê, eles falavam, mas não se preocupavam se as pessoas estavam entendendo a pregação. Pelo que a gente lê, a gente consegue perceber, talvez muitas vezes, que eles falavam muito mais para se gabar, para dizer: olha só o quanto eu sou e vocês não são. E Jesus não era assim. Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus se compadecia, Jesus falava de uma forma que as pessoas entendiam. Porque, gente, o Senhor Jesus nos ensina com isso, e nós, como discípulos de Jesus, a gente aprende que por que eu devo ter conhecimento da palavra de Deus? Para que eu possa viver, praticar e transmitir aos outros também. Aqueles que são pais, gente, é um privilégio para a gente poder transmitir para os nossos filhos a palavra de Deus e orar para que o Senhor Jesus quebrante o coração deles. Lá em casa, a nossa oração por Elisa e por Felipe é assim: eu guardo o coração deles. Que o coração deles possa ser seu. Claro que a gente espera que eles tenham saúde, que eles possam crescer, estudar bem, mas não é o principal. A gente ora, Senhor, que o coração deles possa ser teu, porque isso é um primordial. Jesus, ele estava fazendo aquilo com aquela multidão. Aquela multidão tinha sede, literalmente, da palavra de Deus. E aí, só fazendo um paralelo, a gente, talvez na caminhada cristã, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo algumas coisas e não vai ter tanta sede. Vez por outra, eu me lembro, uma vez que o Beto estava pregando aqui, estava pregando em Timóteo,
E eu tinha acabado de ler Timóteo, era a minha primeira vez que eu tinha lido Timóteo. Eu estava sentadinho ali, que era ali que todos os adolescentes da época sentavam. Vou dizer os mais antigos, ó. O pessoal do meu tempo vai lembrar que a gente sentava aqui. E aí uma vez o Beto foi pregar em Timóteo e eu fiquei ali. Caramba, ele vai pregar em Timóteo. Eu tô lendo Timóteo. Eu achava incrível. Sede da palavra de Deus, sabe? Muita curiosidade. Quando a gente se converte, normalmente essa é a característica. E isso deve perdurar na nossa vida cristã. A gente não deve perder isso. Mas se a gente perder, talvez em momentos como esse a gente deve lembrar, e, poxa vida, como era antes que eu ficava assim, no retiro. Vai ter tempo devocional, antes do café da manhã, de manhã. Gente, era gente espalhada com Bíblia para todo quanto era lado. Aquilo era lindo. Quando era na praia. Ah, você estava onde? Voltava na praia, tendo um tempo com Deus. Vendo o dia amanhecer. Tendo um tempo com Deus, com a Bíblia lá na mão. Gente, isso é muito precioso. A gente não pode perder isso. Então, nesse primeiro versículo, a gente vê essa característica de Jesus, ele já sendo amoroso. E outra coisa que a gente vê é que aquela multidão estava apertando Jesus. Eles tinham muito interesse de ouvir a palavra de Deus. Eles tinham literalmente sede. Eles queriam ouvir aquela palavra que trazia vida, que trazia esperança para ele. E aí no versículo 2, a gente vê que ele viu alguns barcos que estavam lá. E aí os pescadores estavam lavando a rede. Então eles tinham passado a noite trabalhando, então eles estavam cansados. E no versículo 3 e no versículo 4, fala que Jesus ele entrou em um dos barcos. E aí a gente vê, até quando estava cantando o louvor, né? Se disseres a mim, lança a rede no mar. Ou então, se disseres a mim, vem, anda até mim. Eu fiquei, gente, a gente vai falar muito sobre Pedro hoje. E eu fiquei assim como Pedro, Senhor, que o meu coração seja disponível e disposto desse jeito. Se o Senhor Jesus falar, lança a rede no mar, ou trazendo para a nossa realidade, se o Senhor Jesus falar, vai e trabalhe nisso, eu quero confiar e ir trabalhar nisso. Se o Senhor Jesus disser, vem e anda até mim, Senhor, que o meu coração pecador, resistente, que não seja resistente, que eu possa ir até o Senhor. Assim como Pedro fez. Pedro foi um discípulo que eu admiro. Porque de todos os discípulos, quem foi que teve a coragem de botar o pé para fora e andar por sobre o mar? Foi ele. E ele estava andando até Jesus, teve uma hora que ele começou a afundar, porque a fé dele, porque ele começou a vacilar. O meu coração não seria diferente. Talvez no primeiro passo eu já tivesse afundado, com medo. Mas Pedro confiou. E o Senhor Jesus deu a mão para ele e os dois voltaram juntos andando. Não sei se aqui os irmãos... Tem uma série chamada The Chosen, né? E tem essa cena. E a primeira vez que eu vi essa cena eu me emocionei. Até porque quando termina a cena, né, de Jesus voltando com Pedro para o barco, é Pedro agarrado em Jesus, chorando, dizendo, Senhor, não me solta mais. E aí, por vezes, eu fico pensando assim, cara, quando eu ver o meu Jesus, nossa, vai ser incrível. Quando o Bruno e eu, a gente estava no grupo M, aí teve um dia lá, a gente estava ensaiando, preparando as peças, aí teve um dia lá que uma das líderes disse uma fala que aquilo dali moldou muito o meu ano naquele momento, né? Que ela falou assim, olha, quando vocês olharem para o Douglas era o emista daquele ano que fazia o papel de Jesus. Imagine que é Jesus, imagine que é o mestre de vocês. E rapaz, toda vida que eu olhava para o Douglas, a gente encenando lá, eu ficava imaginando, cara, se for o meu Jesus, como seria? Aí eu era o chorão, né? Aí eu falei, Vlad, por que você chora? Quase toda peça você chora, porque eu imaginava, se for o meu Jesus aqui, cara, passando perto de mim. E eu ficava assim. Mas Pedro aqui nesses dois versículos, no versículo 3 e no versículo 4, ele estava ali como um pescador, ele estava trabalhando assim como eu e você, a gente está trabalhando no nosso trabalho, na nossa vida normal. E aí chega Jesus e começa a pregar para aquela multidão. E gente, pensa aí, Pedro estava ali trabalhando, mas no barco dele, o próprio Deus estava pregando para aquelas pessoas. O Senhor Jesus estava pregando.
E ele estava ouvindo, alguma coisa ele estava ouvindo. E aquela palavra já foi entrando no coração daqueles homens. E a gente está falando mais de Pedro, mas dos outros também. E a palavra de Deus já foi entrando no coração daqueles homens. De maneira que, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, ele se dirigiu especificamente a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para que vocês possam pescar. O versículo 5 fala de uma resposta de Simão, e é importante falar desse versículo. Ele fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, a gente não conseguiu pescar nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ele tinha acabado ele estava trabalhando, ele estava cansado, mas ele estava ali ouvindo a pregação. E ele fala: olha, eu trabalhei a noite inteira, eu sou dessa profissão, tenho experiência, eu domino, mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. A lógica é que não vai dar certo. Eu acabei de sair aqui, passei a noite inteira, não pesquei nada. De manhã, não sei porque eles não pescavam, mas talvez aquele horário não fosse um horário bom para pesca. Então aquele homem tinha experiência e ele sabia: agora não é um horário bom para pesca. Mas já que Jesus está falando sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. E sabe qual é uma das coisas que a gente já consegue aprender aí nesse versículo 4, nesse versículo 5? Uma coisa que os nossos pastores falam muito, sobretudo na criação de crianças, que a obediência ela deve ter 3 Is. Ela deve ser inteira, imediata e interna. Inteira, imediata e interna. A gente tem que ensinar para as nossas crianças, para a Elisa, né? Felipe está muito novo. Quando a gente vai falar uma coisa, tipo assim: filha, faça isso. E se ela demorar, eu falei: não, filha, vem cá. Obediência deve ser inteira, imediata e interna, do coração. O que Pedro fez aqui foi isso. Ele estava cansado, com certeza ele queria terminar aquilo e descansar. Mas sob a palavra do Senhor, ele foi obediente. Senhor, aí passei a noite inteira trabalhando, mas eu não consegui pescar nada. Eu entendo que agora não é um bom momento para pescar. Com certeza, normalmente a gente não tem bom resultado. Mas sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. Ele foi. Quando o Senhor Jesus chamou aquele homem, ele obedeceu e ele foi. Ele não ficou questionando. Ele só falou: a gente passou a noite inteira trabalhando, mas sobre a tua palavra a gente vai. Ele não ficou falando: Senhor, mas eu tenho experiência. Senhor, mais isso. Senhor, mais aquilo. Quando o Senhor Jesus, por tantas vezes, nos chama no ministério, e aí eu não falo só o ministério pastoral, o ministério de louvor que a gente vê, qualquer ministério que a gente tenha a oportunidade de servir na nossa igreja, limpar a cadeira, foi o meu primeiro ministério aqui na igreja. Limpar e organizar as cadeiras. Eu devo ser obediente e não é procrastinando, não vou obedecer ao Senhor. O pastor Eide precisou de mim para alguma coisa, para ajudar a limpar lá no acampe, e eu disse que eu iria. Meu irmão, é um compromisso. Vá, mas vá obedecendo internamente também. Entenda que é um privilégio, é um prazer poder servir aos irmãos, poder dar uma carona, talvez, enfim. Mas Pedro, ele demonstrou isso. E isso daí já é um efeito da palavra de Deus. Mas vamos caminhando mais. Versículo 6 e versículo 7, a gente vê um resultado surpreendente. Diz assim: isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe, e era tão grande a quantidade que as redes se rompiam. Então eles fizeram sinal para outros companheiros de outro barco, para que eles fossem também. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Trazendo para os nossos dias, a gente vê que aqui eles tiveram um resultado que foi bem visível ao olho humano. E Jesus, ele fazia muito isso no ministério dele. Fazia um milagre aqui para que as pessoas vissem, e aí depois ele vinha com a palavra de Deus para que as pessoas entendessem. Ele curava, mas por muitas vezes quando terminava ele falava... Ou então quando, no caso daquela mulher que ia ser apedrejada, ele falou: vai, não peques mais. Seja grato por isso, seja grato aquilo. No caso dos 10 leprosos, por exemplo,
só alguns voltaram. Ele falou para que eles pudessem voltar no caso, e contar, serem gratos. No caso do endemoniado, quando Jesus libertou, ele falou, vai e conte para os seus. Sempre tinha essa mudança, sempre tinha algo diferente, mas algo visível aos olhos das pessoas que estavam ao redor. E no caso dessa pesca maravilhosa, algo visível, surpreendente aos olhos humanos aconteceu ali. E aí, trazendo para a nossa realidade, né? Aqueles homens, o negócio deles, a especialidade, o trabalho deles era pesca. E aquele, com certeza, deve ter sido a maior pesca que eles já viram na vida deles. Talvez o Senhor Jesus permita, às vezes, que na nossa vida, no nosso trabalho, aconteça uma coisa assim que você sabe que é fora do normal. Poxa, eu trabalho nisso já há tanto tempo e normalmente isso não acontece. Talvez seja para a gente ver que não depende da gente. Não é do nosso esforço, mas é o Senhor. Talvez seja para a gente pensar um pouco. Puxa vida, tem um pastor lá no Rio, chamado Judy Clay. E ele falou em uma dos videozinhos, a gente teve a oportunidade na igreja dele lá. E uma das frasezinhas que ele disse foi assim: quando a gente ora de manhã, a gente mostra a nossa dependência para com o Senhor. Talvez amanhã, que é segunda-feira, talvez você vá para o seu trabalho como você sempre faz há muitos anos. Talvez aqueles que estudam, né? Quando voltarem às suas aulas, quando chegar na segunda-feira, você vai olhar, não, tá, aqui são as mesmas aulas que eu sempre tenho. Eu já sei como que é. Só é agir desse jeito, estudar dessa forma, vai ter uma prova. Normalmente nesse período eu vou estudar e dá para passar. Por muitas vezes a gente simplesmente levanta e segue a vida na rotina. Mas o fato da gente acordar e da gente orar, Senhor, eu vou para o meu trabalho como eu faço sempre. Senhor, eu vou para o meu estudo como eu faço sempre. Senhor, eu te peço as tuas bênçãos para que eu possa fazer isso. Isso mostra o quanto a gente depende do Senhor. Porque, meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, não, eu já trabalho nesse ramo, Vlad, há mais de 20 anos ou há mais de 10 anos. Eu já sei como é a minha rotina, é normal, nada vai dar de errado. Deixa Deus tirar a mão, você vê como tudo dá errado. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem guarda você quando você levanta de manhã, quando você sobe no seu transporte e você vai até o seu trabalho. É o Senhor que está protegendo você. A gente aqui de São João que usa muita moto, a gente sabe, qualquer coisa que passa ali a gente cai, se machuca feio. É o Senhor quem tem te guardado, meu irmão. É o Senhor que tem te guardado, minha irmã. Dia após dia, mês após mês, ano, tantos anos se passaram, o Senhor tem te guardado todas as vezes que você faz aquele mesmo trajeto. Dependa do Senhor, lembre disso, que você deve depender do Senhor. Então, o versículo 6 e o versículo 7, a gente vê aquele resultado assim. Aqueles homens já ouviram a palavra de Deus e eles foram obedientes. E aí o Senhor Jesus permite que aquilo dali aconteça, algo assim que aos olhos humanos é surpreendente. E aí a gente chega no versículo 8. E aí tem um contraste interessante. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Olha só, versículo 8, Pedro fala para Jesus, ele usa a palavra Senhor. Versículo 5, Pedro fala para Jesus, mas ele fala assim, mestre. Na tradução, se a gente fosse ver do original, a gente vê que ele usou palavras diferentes. Na tradução, se a gente for ver o original, o versículo 5, a palavra que Pedro usa para falar com Jesus é tipo assim, como se fosse mestre ou como se fosse chefe, alguém que tem autoridade. Os judeus, eles não usam como a gente, no português ou em outras línguas como o inglês, a gente usa muito o Senhor para falar com respeito, mas a gente aplica Senhor para várias situações, né? Até no inglês, se você vai falar com qualquer pessoa, com a atendente de uma loja, se usa a palavra Senhor, às vezes até para falar com a mulher. Vai falar, olá, Senhor. No caso, eles falam, hi, sir. É como se fosse uma abreviação. Então, para a gente, e para vários outros idiomas,
usar a palavra Senhor é algo muito comum, mas para um judeu não. Usar a palavra Senhor é usada especificamente para falar se referindo a Deus. E Simão, Pedro, ele era um judeu autêntico. No versículo 5 a gente vê ele falando para Jesus, chamando ele de mestre. Ok, mestre, ok, professor, ok, chefe. Sobre o que o Senhor falou, eu vou confiar e vou fazer. Mas frente àquilo dali, no versículo 8, ele já fala, Senhor, retira-te de mim. Senhor. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece quem de fato é Jesus. Que ele é o próprio Deus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Houve uma mudança aqui, houve um reconhecimento aqui. Ele usou a palavra Senhor. Mais uma vez, judeu não usava a palavra Senhor para falar com ninguém, senão com Deus. Ele usava várias outras palavras respeitosas, mas Senhor era só para Deus. E aqui Pedro vê, frente à pregação que ele escutou, frente ao que ele viu ali, e ao ver Jesus, ele reconheceu que ali não era um homem comum. Ali não era qualquer um. Quando o Senhor Jesus chamou pecadores, quando o Senhor Jesus chamou aqueles pecadores, quando o Senhor Jesus chamou a você e a mim, pecadores, o Senhor Jesus, ele nos chamou, ele não fez um convite talvez educado ou muito pensado, mas o Senhor Jesus, ele nos chamou. O Senhor Jesus chamou cada um que está aqui. O Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus não chamou você para uma coisa sem propósito, não. O Senhor Jesus nos chamou para servir uns aos outros. Isso é um privilégio para a gente. O Senhor Jesus nos chamou para que a gente pudesse compartilhar. Lembra que a gente falou no início da mensagem? Falar de quem a gente ama. Falar do nosso Senhor Jesus, do nosso Mestre. Deixa eu só caminhar aqui para chegar nas aplicações. O versículo 10 e o versículo 11. A parte B diz assim: disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Caramba, talvez essa foi a maior pesca que aqueles homens já fizeram. Talvez o resultado financeiro dali era o maior que eles já tiveram. Mas aqueles homens, ao ouvirem a palavra de Jesus e ao verem tudo aquilo, eles entenderam. Eles se agarraram não às bênçãos, mas eles se agarraram à origem, à fonte. Eles se agarraram a Jesus. E daí eu já trago uma aplicação, né? Já entrando nas aplicações. Eu já trago uma aplicação que é, assim como aqueles homens, eles se agarraram a Jesus e não se deixaram levar por aquela grande bênção, por aquele grande resultado. Meus irmãos, na caminhada cristã nós devemos nos agarrar a Cristo Jesus e não ao que o Senhor Jesus pode nos dar. Tipo assim, o Senhor Jesus me abençoou com o trabalho. Ou então, poxa vida, eu já estou orando há tanto tempo e Deus ainda não me deu isso que eu estou esperando. E aí você fica se agarrando muitas vezes com resultado, com efeito. Que as coisas que a gente pede nesse mundo são de um valor tão pequeno frente àquilo que a gente ganhou. A gente ganhou a salvação do Senhor Jesus. O que a gente merecia era a condenação eterna, era a ira de Deus sobre nós. E Jesus já pagou o preço por mim e por você. Tem uma frase do John Piper que fala que se ele soubesse que daqui para frente ele não iria, na vida dele, até morrer, ele não ia receber mais bênção nenhuma, ele já estaria muito feliz e satisfeito porque ele recebeu a bênção da salvação. Nós somos salvos no Senhor Jesus. Não tem nada maior que isso. Mas por vezes na caminhada cristã a gente fica, poxa, eu estou desanimado, estou triste. Por quê? Aí você vai ver o motivo. Normalmente o motivo não é tão forte assim. Normalmente o motivo é algo que, se você pensar bem, não é tão forte. Por tantas vezes a gente escolhe por outras coisas senão por Cristo Jesus.
Mas assim como Pedro, Pedro também vacilava, só que a diferença é que Pedro se arrependia e retornava. Pedro se corrigia e retornava. Nós somos discípulos assim como aqueles homens eram. Nós somos pecadores, assim como aqueles homens também eram. E nós também recebemos um chamado de Jesus. Então lembre-se de quando o Senhor Jesus chamou o seu coração. Jesus, ele não fez um convite descuidado. Não foi de qualquer forma que ele lhe chamou. Não foi de qualquer forma. O Senhor Jesus te chamou. Não foi um convite sem pensar. O Senhor Jesus, ele nos chamou para que a gente cumprisse o propósito dele. E o propósito dele é que a gente, com nossas vidas, a gente possa glorificar a ele. Só que para que a gente possa cumprir o propósito do Senhor Jesus em nossas vidas, é necessário que a gente faça assim como aqueles homens fizeram, caminhar com Jesus. Aqueles homens deixaram tudo que eles tinham e eles passaram a caminhar com Jesus. De maneira que se você for ver até lá em Atos, no capítulo 3, tem um comentário de um líder religioso que eu acho muito interessante. Ele vem falando de Pedro que estava pregando, e ele fala assim, pô, esses homens não eram pescadores? Como é que eles falam dessa forma? E aí eles falam que realmente eles estiveram com Jesus, porque a forma deles falar é uma forma diferente. Quando a gente caminha com Jesus, a gente muda. Nosso comportamento muda. A nossa forma de tratar muda. As pessoas claramente vão olhar. Não é porque agora a gente se converteu, se tornou crente, evangélico, e aí a minha roupa vai mudar. O Senhor Jesus muda a gente de dentro para fora. Ele muda o seu coração. A nossa roupa, o nosso comportamento vai sendo mudado. De maneira que tem hora que as pessoas olham para a gente, mas quando é um crente autêntico de fato, a pessoa vê Cristo. Não vê Cristo. Tem um rapaz que eu conheci todo tatuado, mas tão crente, que quando eu ouvi as palavras dele, eu não conseguia ver as tatuagens dele, ou ver qualquer outra coisa que chamasse a atenção. Mas eu vi assim, caramba, como o Senhor Jesus mudou a vida desse homem, e como a forma dele falar e se comportar é diferente, porque apontava para Cristo. Então é necessário que a gente tenha que caminhar com ele. E aí, por fim, a última aplicação que eu trago é: quando os dias forem pesados, lembrem-se da atitude que esses homens fizeram. Eles viram aquela pesca maravilhosa, eles não se agarraram àquele resultado, eles não se agarraram àquela bênção. Eles se agarraram a Jesus, ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu concluo falando: lembre-se de quando o Senhor Jesus chamou o seu coração. Ele não fez um convite impensado, descuidado. Jesus, ele não quis ser educado com a gente, mas ele deixou bem claro que tinha um propósito em nossas vidas. Mas que para que a gente possa cumprir esse propósito, a gente tem que caminhar junto a ele. Quando você e eu, quando a gente caminha junto a Jesus, a nossa forma de se comportar é diferente, de ver os problemas é diferente, a gente encara de uma forma diferente. Ah, Vlad, você está falando isso, mas por que você está falando para ter um chamado pastoral, para que eu possa estar pregando? Quem sabe o seu maior campo missionário não é dentro da sua família? Né? Não para a glória dele, mas vez por outra eu falo do Edmir. Tá ali, achei. Eu falo assim, na minha família tem um primo meu que é um missionário dentro da nossa família, que ele passou anos e anos pregando para as minhas tias, e eu achava que elas nunca iriam aceitar Jesus, mas foi anos, décadas, e eu ficava assim, mas ele é persistente. E hoje, anos depois, a gente vê elas entendendo o evangelho, se arrependendo. Muitas já foram batizadas na nossa igreja. Quem sabe o seu campo missionário não é dentro da sua família, não é seu pai, sua mãe, seus filhos. Aquele vizinho da vida inteira na nossa rua. O Senhor Jesus, ele não salvou você e eu para que a gente possa ser pessoas legais, comportadas. Um discípulo de Jesus mostra Jesus.
Porque é muito fácil falar de quem a gente tanto ama. Se você ama Jesus, sua vida vai expressar isso. Sua vida vai expressar isso. Então, o Senhor Jesus, ele chamou aqueles homens, mudou a vida deles, deu um propósito e eles caminharam diferente. O Senhor Jesus me chamou um dia. Chamou você. Lembre-se disso. Jesus, ele não chamou você prometendo vai dar tudo certo. A gente está aqui há anos e anos na nossa igreja. Toda vida que eu venho, eu sempre vejo um rostinho diferente, né? Então tem pessoas novas. Mas eu vejo irmãos que estão na caminhada comigo há muitos anos. Gente, quando Jesus chamou a gente, não prometeu coisas que ia dar tudo certo. Mas o Senhor Jesus, ele veio e me chamou. E se ele me chamou, e se ele te chamou, não preciso de mais nada. A salvação vem dele. E é isso que eu tenho que me apegar, é isso que eu tenho que me agarrar. Amém?